Boa tarde. Um edifício acaba de desabar na Travessa 13 de Maio, em Belém. O prédio estava em construção, já estava no 20º piso. Essas são as primeiras imagens feitas de celular do momento logo depois do desabamento. O trânsito está muito tumultuado no local. Não se sabe ainda a proporção desse desabamento. A informação inicial é que havia operários nessa obra, nessa construção, nesse prédio de 20 andares, que desabou agora há pouco em Belém. Ambulâncias do SAMU e Corpo de Bombeiros estão na área para tentar isolar. Os moradores também estão sendo retirados desse local. Mais informações você acompanha daqui a pouco durante a nossa programação. Nós voltamos a falar ao vivo sobre o desabamento de um prédio em construção de 20 andares. Você vê imagens ao vivo do Libicop, que sobrevoa neste momento o prédio que caiu na 3 de maio, entre as avenidas Governador José Malcher e Magalhães Barata. O prédio tombou inteiro para o lado da rua. Os edifícios do lado foram evacuados, residências também. Nenhum morador pode permanecer nessa área e o prédio ao lado também ameaça desabar. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura foi abalada com esse desmoronamento. Informações primeiras também dizem que havia operários trabalhando nessa construção. O prédio já estava com 20 andares, no 20º piso, quando desabou no início da tarde de hoje. Essas são as primeiras imagens do desabamento do edifício na Travessa 13 de Maio. Nós estamos ao vivo com imagens aéreas do Libicop. Ainda não se tem noção, equipes do SAMU, ambulâncias estão no local, muitos carros foram atingidos por esse desmoronamento. Não se tem ideia ainda do número de pessoas, do número de operários que estavam trabalhando nesse local. Equipes do Corpo de Bombeiros estão nos escombros para tentar qualquer coisa na tentativa de salvar, se houver alguma pessoa realmente aí nessa construção que desabou no início da tarde de hoje. Essas são as primeiras imagens. As nossas equipes estão no local e vão trazer todas as informações sobre essa tragédia, um desabamento de um prédio em construção de 20 andares. A cobertura completa durante a nossa programação. Temos a nossa programação para voltar a informações sobre o desabamento de um prédio que estava no 20º andar em construção e que desabou no início da tarde de hoje durante a forte chuva. Essas são as imagens aéreas ao vivo do Libicop. Nós podemos perceber que há bombeiros trabalhando no local. Eles fazem uma inspeção na tentativa de encontrar alguma pessoa nesse desabamento. As informações iniciais são de que trabalhadores, operários da construção civil, estavam no momento trabalhando nessa construção. O prédio inteiro de 20 andares tombou. Ele fica na Travessa 13 de Maio, entre as avenidas José Malcher e Magalhães Barata. Todo o quarteirão está interditado. Essas são as primeiras imagens do chão feitas logo depois do desabamento. Nesse momento, se ouviu um estalo no prédio ao lado e houve um grande tumulto, muita correria. As pessoas ficaram bastante assustadas com a possibilidade de um novo desabamento de um prédio que fica ao lado. Todos os moradores desses residenciais, de casas vizinhas, foram retirados às pressas. Ninguém pode entrar. O quarteirão todo está isolado. A polícia militar trabalha para que ninguém tenha acesso. As pessoas só podem sair. Esse senhor aí ficou assustado. A gente não sabe se ele está ferido, mas ele está sendo conduzido pelos policiais militares. Cruz Vermelha já está no local também para ajudar nesse desabamento. 20 andares de um prédio em construção que foram abaixo na Travessa 13 de Maio. Imagens ao vivo do Libicop mostram a extensão da tragédia. O prédio inteiro foi abaixo na Travessa 13 de Maio. Ele atravessou a rua e foi parar, a ponta dele foi parar do outro lado da Travessa 13 de Maio. Não se sabe ainda quantas pessoas trabalhavam no local, nem quantas casas ao todo foram atingidas, mas há informação de que prédios próximos tiveram a estrutura abalada com esse desmoronamento. A gente vê muitas pessoas ali no entorno, na esquina, que tentam informações, possivelmente moradores que tiveram que evacuar, sair de suas casas nessa tarde de sábado, depois desse desabamento. A gente percebe que era um prédio que estava em construção e veio trazendo abaixo. Não há energia elétrica no local. E muita gente trabalha. O Corpo de Bombeiros está lá, ambulâncias do SAMU. E esse aqui você rever as imagens dos momentos de que se ouviu um estalo, um barulho muito alto de um prédio do lado. E as pessoas correram com medo de que ele também desabasse.
Sindicato da Construção Civil, segundo o Sindicato da Construção Civil, 30 operários trabalhavam nessa obra, nesse prédio de 20 andares, no momento do desabamento. Pessoas feridas estão sendo levadas para os hospitais. A Cruz Vermelha já está presente também para poder ajudar. Esse desabamento foi durante a forte chuva do início da tarde de hoje. O prédio inteiro de 20 andares veio abaixo, o quarteirão inteiro da 13 de maio, entre as avenidas José Malcher e Magalhães Barata, está interditado. Os moradores da área não podem entrar, prédios ao lado também isolados. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. A gente volta com as informações ao vivo pelo telefone com o repórter André Moldinho sobre o desabamento de um prédio em construção de 20 andares na Travessa 3 de Maio. André, como é que está a situação aí? Priscila, nesse momento a situação é de muita perplexidade. As pessoas me perguntam como isso aconteceu. Muita gente, até mesmo vizinhos que moravam em frente aqui ao prédio, relatam um tremendo susto com um enorme estrondo que seguiu ao desabamento. Os bombeiros estão evacuando aqui a área, estão afastando essas pessoas, todas para trás de um cordão de isolamento, a cerca de 150, 200 metros do local onde houve o desabamento. A polícia também pede silêncio na área onde se concentram os entulhos, por conta de tentar ouvir possíveis vítimas soterradas, Priscila. André, tem muitos curiosos aí no entorno, o trânsito está completamente interditado aí nesse perímetro, né? Como é que está o trânsito por aí? As pessoas têm que desviar por onde? Priscila, o trânsito realmente está parado aqui. Os carros que vinham aqui pela Avenida Nazaré, Magalhães Barata, estão entrando ali na 9 de janeiro, certo? Porque esse trecho aqui da Magalhães Barata, entre 9 de janeiro e 3 de maio, a partir daí já não circulam mais carros. Os trabalhos aqui dos bombeiros, junto com a Defesa Civil, junto com a PM, junto com a Cruz Vermelha, continuam, a toda hora a gente está vendo aqui passar pessoas com a cabeça enfaixada, com o braço enfaixado, pessoas relatando os momentos de susto. Agora há pouco passou a nossa equipe uma marca com uma pessoa sendo resgatada aqui, uma vizinha, melhor dizendo, não estava na área do desabamento. Mas uma pessoa que passou mal aqui está sendo levada aqui pela Cruz Vermelha, e os prédios, Priscila, ao lado dessa área onde houve desabamento, existem prédios residenciais. A gente percebe também aqui, alguns moradores desses prédios, eles ainda não deixaram os edifícios, mas também são muito afônicos, muito perplexos, ficam aqui na frente dos prédios, fazendo ligações, planejando uma possível saída de suas residências, nesses prédios vizinhos. Nós já vimos também veículos fechando esses locais, moradores aqui vizinhos com medo, diante dessa situação que aconteceu no início da tarde, Priscila. André, uma área residencial, a gente vê imagens ao vivo do Libicop, que mostra a extensão do desabamento do prédio na 13 de maio. Essas imagens mostram a movimentação intensa de pessoas no entorno do local onde aconteceu o acidente. André, o Sindicato da Construção Civil fala em 20 operários. Você tem informações, confirmações sobre isso? Priscila, o sindicato fala em 20 operários. As informações ainda são desencontradas a respeito de números, né? Já ouvimos relatos aqui de que havia de 5 a 15 operários no prédio. Mais cedo, nós ouvimos o dono de uma empresa que faz a remoção de entulho, carrega, transporta aqueles contêineres com entulho de construção. E esse senhor relatou para a gente que haveria cerca de 10 operários na hora em que houve o desabamento, que esses operários estariam executando simplesmente o serviço de limpeza dos andares, das lajes, né, do prédio. Ele foi avisado posteriormente do desabamento, também veio aqui dar uma olhada, Priscila. Mas, assim, os números ainda são meio desencontrados. O sindicato fala de 20 operários no interior do prédio. André, a gente está
A gente volta daqui a pouco, André, com as imagens ao vivo do LibiCop sobre a tragédia. Muito obrigada pelas suas informações. André Mouzinho está no local do acidente. Nesse momento, o local foi todo evacuado. Nem a imprensa pode permanecer no quarteirão entre as avenidas Governador João Alcher e Magalhães Barata, por causa de ameaças de novos desabamentos. O Corpo de Bombeiros permanece no local, fazendo buscas e isolando totalmente o quarteirão. Daqui a pouco a gente volta com novas informações. Voltamos às informações ao vivo, direto do local onde desabou um prédio de 20 andares que estava em construção. Quem está lá em outro ponto é o repórter Guilherme Mendes, traz as informações pelo telefone. Guilherme, você tem informações sobre vítimas desse acidente? É isso mesmo, Priscila, nós estamos aqui na rua 3 de maio, onde caiu um prédio de 35 andares, viu, Priscila? Confirmação, um prédio de 35 andares, onde soterrou duas casas. Parece que 10 trabalhadores que estão soterrados, inclusive o Corpo de Bombeiros já trabalha no resgate de duas pessoas que estão soterradas, uma delas uma senhora. Eu estou aqui do meu lado com a Maria do Rosário, que é da Defesa Civil. Maria do Rosário, qual que é a situação que nós enfrentamos agora? No momento, nós apenas evacuamos a área por questão de segurança, para que não haja mais ninguém ferido, mais nenhum acidentado. Agora, teve um perímetro que foi bloqueado, isso para vibração? É, por causa da vibração natural da passagem dos carros, né, para evitar um pouco esse movimento. Mas o perigo qual é? Caiu outro prédio? Não. A gente está apenas evitar qualquer tipo de abalo na própria estrutura que apresentou o problema e caiu. Tá, e qual o perímetro que foi projetado? Foi entre a 9 de janeiro e a 14 de abril. Tá certo, muito obrigado pelas informações, Maria. Olha, o perímetro, então, só é da 9 de janeiro a 14 de abril. Guilherme, a Maria do Rosário permanece com você? Não, ela acabou de sair porque está uma correria aqui, viu, Priscila? Ela precisa trabalhar, né, nesse momento. A Defesa Civil, Cruz Vermelha, todos os órgãos, bombeiros, SAMU, tá todo mundo mobilizado, Polícia Militar também. Inclusive tem homens também da Força Nacional, homens que estavam de folga e estão aqui agora trabalhando no controle das pessoas que venham para ver se tem algum parente, se tem alguém vítima desse desabamento. Olha, são muitas ambulâncias, são muitas viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do SAMU, muitos homens trabalhando também. E o pedido que a própria Defesa Civil faz é que as pessoas evitem vir para cá como curiosos, que queiram vir para cá apenas para ver o que aconteceu, que elas fiquem em casa, que não venham por essa região para não tumultuar ainda mais a situação. Já saíram daqui duas ambulâncias carregando feridos, uma delas nada grave, foi apenas um nervosismo que uma senhora passou e acabou desmaiando. E nesse momento, os bombeiros trabalham na retirada de uma pessoa que está soterrada, que estava dentro de uma das casas, no fundo desse prédio de construção. O prédio, diante da informação que nós tínhamos, que era de 20 a 25 andares, mas são de 35 andares. O prédio estava em construção e 10 trabalhadores estavam no local na hora que desabou. Uma coisa muito interessante aqui, Priscila, é que nós vemos que aqui no chão tem muita sandália, muitos calçados e roupas. Isso, segundo os bombeiros, é que quando caiu, desabou o prédio ao lado, um prédio azul de 13 andares, ele seria instalado. A estrutura dele fez um barulho muito alto. E na correria, essas pessoas saíram correndo, largando tudo que estavam retirando de casa. Uma outra informação que acabou de chegar também é que uma moça está no 12º andar desse prédio onde seria instalado. Uma equipe de bombeiros já começou a subir, foi de escada para tentar retirar, para ver se essa informação realmente é verdadeira. E a Defesa Civil, como falei há pouco, pede que as pessoas não venham para cá apenas como curiosos. Sim, aquelas pessoas que vêm para ajudar, ou então pessoas que vêm para esclarecer alguma dúvida, se tem alguém em casa ou não. É importante agora as pessoas ficarem em casa, viu, Priscila? Guilherme, equipes da Defesa Civil, Cruz Vermelha, bombeiros trabalham realmente para ter uma real dimensão desse desabamento aí. Nós estamos vendo imagens ao vivo do LibiCop, Guilherme, que mostram que o prédio tombou inteiro. Ele caiu para a rua, para a Travessa 3 de Maio e soterrou duas residências, duas casas. Como você acabou de trazer as informações, tem duas pessoas sendo resgatadas no momento. Exatamente, Priscila. Inclusive, a cena aqui de baixo, ela é impressionante. Existe um andar inteiro do prédio no meio da rua. Ele simplesmente interditou a rua. A cena aqui é impressionante. Essa pessoa, ela está sendo retirada dos escombros. Existe um trabalho agora de retirada dos escombros aqui, que ela estava dentro de uma casa, atrás do prédio que desabou. Agora acaba de chegar um parente, uma pessoa bastante alterada, bastante nervosa. Ela chegou, quer entrar
romper um primeiro cordão de isolamento, isso para tentar ver se tem algum parente no prédio. Provavelmente as pessoas, os policiais tentam conter, acalmar esse morador, essa pessoa, e ele passa. O cenário aqui é impressionante, viu, Priscila? Guilherme, a gente está com as imagens aéreas do Libicop e a gente vê realmente que a extensão da rua inteira está tomada de ambulâncias, viaturas, pessoas que realmente tiveram que deixar suas casas diante do desabamento desse prédio, que agora a gente descobriu era bem maior, 35 andares, que desabou inteiro. Guilherme, não ficou quase nada de pé mesmo. A gente vê as imagens feitas pelo Libicop ao vivo e dá realmente a noção, a dimensão desse desabamento. E tem muitos prédios ao lado, tem pelo menos 3 prédios grandes e residenciais bem perto desse local do desabamento, e as pessoas tiveram que deixar suas casas às pressas. Mas como você trouxe a informação, há uma pessoa que ainda permanece no 12º andar desse prédio azul, e ela vai ser retirada pelo Corpo de Bombeiros. Os bombeiros já estão subindo para fazer a retirada dessa moradora, dessa pessoa que está presa nos escombros. Muitos carros acabaram atingidos, a gente vê aí na rua carros estacionados que foram completamente destruídos com os destroços que caíram, foi levando fiação elétrica, o local está sem energia elétrica também, postes de iluminação foram abaixo. Guilherme, o cenário é dramático. Exatamente, Priscila. Inclusive, embaixo desses escombros que a gente pode observar pelas imagens aí, no meio da rua, tem outros carros também soterrados. Os bombeiros falaram que vários carros estavam estacionados aqui e eles ficaram aqui soterrados pelos escombros. Agora, novamente, o morador tenta falar aqui. Vamos ver se a gente consegue escutar o porquê a revolta dele. Vamos tentar escutar aqui só um pouquinho. Vou botar bem, vou botar do lado, calma. Por que ele tá nervoso ali? Você que tá nervoso, né? Porra, quem pergunta isso, Guilherme, a gente percebe que nesse momento as pessoas realmente ficam muito alteradas por não terem informações sobre parentes que moram nessa redondeza aí. E a gente tem informação de que o CREA, a vistoria do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, já está no local para fazer uma inspeção para saber o que provocou esse desabamento dos 35 andares desse prédio em construção na Travessa 3 de Maio. Guilherme, a situação realmente é de muita cautela nesse momento. Os bombeiros devem ter um trabalho muito grande pela frente. A gente sabe que as equipes estão todas mobilizadas para chegar a esse local. A gente vê as equipes trabalhando. Eles precisam de silêncio até certo ponto para poder ouvir se há pessoas sobreviventes debaixo desses escombros, para saber se ainda há alguém aí para ser retirado. Eles trabalham intensamente, todos mobilizados na tentativa de resgatar. Guilherme. Exatamente, Priscila. Todos os bombeiros, a Polícia Militar, uma força bastante organizada e bastante concentrada aqui, primeiro para conseguir controlar as pessoas que tentam buscar informações. Outro trabalho também em parceria junto com a Cruz Vermelha, com a Defesa Civil e com os bombeiros, que já é o trabalho de resgate. Atual vários homens já estão nos escombros para ver se encontram vítimas soterradas ou alguém ainda com vida. A correria aqui é muito grande, aquele show que nós ouvimos procurando informações da mãe dele, ele tá aqui. E agora, olha só, o cordão de isolamento acaba de ser ampliado. Em vez de ficar até aqui em metade da quadra onde nós estamos, foi pensado que nós vamos agora até a José Malcher. Então está sendo ampliado o perímetro do cordão de isolamento e para garantir a segurança também das equipes de reportagem que aqui estão e do apoio das famílias que podem entrar, tem essa área de acesso para conseguir buscar informações e ajudar também os bombeiros. Olha, mais ambulâncias chegando aqui nesse momento, mais uma ambulância dos bombeiros chegando aqui. Guilherme. Aquela pessoa que eu falei que ela passou mal e acabou desmaiando, eu acabei de ter informação que ela foi levada para o PSM da 14. Não há nada grave, foi apenas um susto mesmo, mas ela já foi socorrida e levada para o PSM da 14 de março. Guilherme, as pessoas precisam ter calma, não adianta ir até aí, porque a área está toda isolada, toda realmente para manter a segurança de todos. Apenas equipes de resgate, bombeiros, ambulâncias estão na área para poder realmente fazer o trabalho necessário. Guilherme, a gente vai a um pequeno intervalo, daqui a pouco você volta com mais informações. Obrigada. Então tá ótimo. Temos novas informações sobre o desabamento do prédio que agora se sabe tinha 32 andares e desabou na Travessa 3 de Maio. A gente tem o repórter Guilherme Mendes, está no telefone e conversa com a gente ao vivo. Boa tarde, Guilherme. Comigo, bicho. Boa tarde, Guilherme.
Olá, Priscila, boa tarde a todos. Continuamos aqui na 3 de maio. Agora, a gente vê o que acontece agora. As máquinas acabaram de chegar aqui na travessa. Elas começaram agora o trabalho de retirada dos escombros. Primeiro vão tirar de parte do meio da rua. E até é por isso que o perímetro de isolamento foi aumentado, por causa da vibração que acontece e aquele pé isolado que deveria dar aquele estalo. Então, para evitar qualquer risco, vai que ele caia e atinja algumas pessoas, o perímetro de isolamento foi aumentado. Muita gente continua chegando aqui, muitos policiais, muitos bombeiros continuam chegando aqui e para auxiliar. Aqui do meu lado está o Elton Cunha, que é presidente dos trabalhadores da construção civil. Elton, você já teve acesso lá? Como é que as informações que chegaram aqui fora? Primeiramente, boa tarde, ouvinte. A informação que chegou até mim é que me parece que tinha cerca de 15 trabalhadores no local onde esse prédio desabou. O sindicato está aqui, nós vamos começar a apurar tudo, para a gente ter fatos concretos, porque nós vamos denunciar. Agora, o que a gente quer é que os órgãos competentes que estão no local, DRT, com certeza está aí, Ministério Público do Trabalho, tomem atitude, porque hoje nós estamos vendo que o setor da construção civil, os empresários, não tem uma política adequada para combater os acidentes no local do trabalho. Para você ter uma ideia, ano passado, por mais de 11 trabalhadores que perderam a vida. Este ano já começa com uma tragédia dessa aí, um prédio de quase 35 contratos que no chão. Então isso não é qualquer coisa. As pessoas têm a confirmação que tinham pessoas trabalhando nesse momento. Segundo a informação que chegou, tinha um trabalhador dentro do prédio, um total de 15, me parece. Não sei se conseguiram, na hora do prédio, conseguirem sair ou se estão soterrados. E a informação que passaram que eles teriam um dia de pagamento. Por isso teriam outras pessoas também esperando para receber o salário. Com certeza, até o final do mês, a nossa convenção garante, alterando que os trabalhadores deveriam sair esperando o pagamento, deveriam estar trabalhando, porque hoje as empresas, elas estão com uma política de trabalhar quase diariamente aos sábados, sem comunicar o sindicato, às vezes acontece um acidente. Então agora nós vamos querer que os órgãos competentes, junto com a gente, combatam tudo isso, porque senão são mais trabalhadores que podem vir perder a vida no local de trabalho, porque a política não tem. Muito obrigado por vocês, como Priscila aí, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Estado do Pará. Ele ainda não teve acesso até o canteiro de obra que desabou até aos escombros do prédio de 34 andares aí, como ele disse, e desabou. Lá estão apenas os bombeiros, a Polícia Militar, também o pessoal da Defesa Civil e da Força Nacional, alguns homens da Força Nacional que chegam aqui para garantir um controle, perímetro de segurança aqui. Muita gente aqui nas ruas em busca de informação, muita gente querendo saber se existem ou não pessoas soterradas. Conversei agora com um dos paramédicos de resgate. Ele disse que ainda não viram nada, não viram corpos e nem pedidos de socorro. Só que ele falou que as informações que chegaram é que tinham sim muitas pessoas trabalhando, cerca de 10 pessoas trabalhando e mais um grupo de trabalhadores que aguardavam para receber esse salário. Nós estamos aqui acompanhando, Priscila, muita ambulância chegando também a todo momento. Você está aqui, Priscila, vê uma imagem extraordinária aqui mesmo, viu? Guilherme, a gente já está com imagens do chão, ao vivo, da situação exata aí na travessa 3 de maio. A gente pode ver os bombeiros trabalhando. O que a gente vê ali ao fundo, cinza, é o resto da construção. Seria aquele apartamento quase inteiro que desabou e caiu. Provavelmente o último andar desse prédio, que já estava no 32º andar, segundo a Defesa Civil, e que desabou no início da tarde, durante essa forte chuva do início da tarde de hoje. Guilherme, a informação do sindicato realmente é de que pelo menos 10 pessoas estavam no local, mas ainda não há confirmação exata do número de pessoas que estaria no prédio no momento do desabamento. Se sabe, primeiramente, que 2 casas sim foram soterradas e que os bombeiros trabalham no resgate de pelo menos 2 pessoas. Guilherme, o trânsito aí está muito complicado. O trânsito aí está muito complicado, a gente pode ver todo interditado, não há energia elétrica. Exatamente, Priscila, foi cortado energia elétrica até para garantir a segurança das equipes de resgate. O trânsito está interditado no período desde a 14 de março até a 9 de janeiro. Isso para evitar, segundo a própria Defesa Civil, a vibração do chão e correr o risco de comprometer alguma estrutura que pode ter sido abalada com a queda desse edifício. O movimento aqui é muito intenso. A Polícia Militar trabalha com a Defesa da Rocan, todos aqui garantindo a segurança. Os carros que estão na rua, a qual os donos não apareceram para retirar, começam agora a ser lixados, isso para liberar a avenida, que é a rua atravessa 3 de maio, para que as pessoas,
os oficiais possam trabalhar tranquilamente. Muita gente aqui, a multidão gigantesca mesmo, de pessoas acompanhando o trabalho, querendo informações das pessoas dessa tragédia, viu, Priscila? Guilherme, a gente está realmente com as imagens do helicóptero que mostra a extensão desse desabamento. Uma parte da construção ficou inteira, está praticamente no meio da travessa 13 de maio. Os bombeiros trabalham ainda na possibilidade de encontrar pessoas. Se sabe inicialmente que 2 casas foram soterradas, os moradores da vizinhança toda foram retirados às pressas. Ninguém pode entrar nessa área, o quarteirão todo está isolado para que os bombeiros façam o trabalho devido nessa construção que veio abaixo, já no 32º andar. As nossas imagens ao vivo, Guilherme, mostram muitos bombeiros aí na área. Concessionária de energia elétrica também já está no local, uma mobilização muito grande para que todo o serviço seja feito e se tente amenizar o transtorno aí. Inclusive, Priscila, nós vimos aqui agora que homens também da Polícia Rodoviária Federal tiveram para cá ajudar nessa tragédia. A gente vê também que homens da Polícia Federal também estão aqui colaborando com o socorro. Muita gente aqui ajudando mesmo, são viaturas dos bombeiros, viaturas do SAMU, viaturas da Guarda Municipal, da Polícia, do Instituto Médico Legal, muita gente aqui mesmo, todos reunidos para conseguir atender com uma melhor forma de conseguir entender como é que aconteceu esse desabamento, Priscila. É para entender, Guilherme, o que aconteceu, o que pode ter provocado esse desabamento desse prédio que já estava no 32º andar. O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, já está com uma vistoria na área. Defesa Civil também deve fazer um laudo para saber o que houve, o que aconteceu, e saber também a extensão desse desabamento, saber quantas casas foram atingidas. Exatamente, Priscila. Só que nesse momento agora, até os maquinários começam a sair daqui. A gente não sabe se houve algum novo risco de desabamento. Vamos ver se eu consigo alguma informação. Porque primeiro eles estão tentando controlar a situação para evitar um outro desabamento. Deixa eu tentar. O que os maquinários estão saindo? Você sabe me informar? Não sabe, as pessoas aqui não têm essa informação. Deixa eu ver aqui. O que os maquinários estão saindo? Não sabe? Não tem essa informação, ela não tem repassada para a gente, mas a qualquer momento a gente volta com mais informações. As informações precisam ser cautelosas para evitar realmente um desespero muito grande. As pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão nesse momento, com imagens ao vivo, da Travessa 13 de Maio, é preciso cautela. Parentes de pessoas que moram nesse perímetro da Travessa 13 de Maio precisam ter calma, buscar informações nos locais corretos. A Defesa Civil já está no local, Cruz Vermelha também trabalhando para fazer um levantamento dos moradores, pessoas que possam estar desaparecidas e que podem estar debaixo desses escombros. Todo esse trabalho dos bombeiros também para tentar dar uma informação mais precisa e dar um atendimento necessário para o tamanho desse acidente, Guilherme. Exatamente. Inclusive, eu pedi para a Polícia Militar que todos respeitem as áreas de isolamento para que evite qualquer tumulto, para que não atrapalhe as pessoas que tenham informações, atrapalhe aí o trabalho, o isolamento e corre isso também de algum novo desabamento, trabalho com maiores mais feridos. Por isso, a Polícia Militar, junto com a Defesa Civil, agora municipal, que os problemas de isolamento sejam respeitados. E que as pessoas esperem em casa alguma informação e não venham aqui, porque tudo, como você nos disse, é muito novo, não existem informações concretas, específicas do que está acontecendo. Só que apenas um prédio de 34 andares, isso é bom, e cerca de 10 pessoas trabalhavam no local. Ou informações que haviam pessoas esperando para receber o salário, isso ainda nós não temos essa informação oficial, não temos essa informação confirmada. E por isso é importante as pessoas esperarem, viu, Priscila? Diante da empresa responsável pela construção já deve estar tomando as providências necessárias, até para as famílias dessas pessoas que podem estar debaixo dos escombros. A gente está com as imagens aéreas, a nossa equipe está também na área de isolamento, com a nossa transmissão ao vivo, estão as imagens, a gente vê um trator, uma reta escavadeira indo até o local do acidente. É isso mesmo, Priscila, a gente vê que aqui chegam a todo momento mais ambulâncias para socorrer, para ficar de prontidão se aparecerem alguns feridos.
Então, a mobilização aqui é muito grande. Prédios do governo em volta aqui foram tomados, foram ocupados pela SAMU e foram agora comunicados. Essas pessoas que estão situacional, nervosas, ou que são encontradas, que nem aquelas duas pessoas feridas, primeiro são trazidas para essas bases que foram montadas aqui em volta desse perímetro e daqui vai ser dito para onde vão ser levados. No caso, aquela senhora que acabou passando mal, não foi nada grave, ela foi levada para o PSN da 14, mas ela já está bem. Primeiro ela veio para essa base que foi montada no prédio, aqui no prédio do governo aqui próximo, para depois, então, ser encaminhada ao hospital, viu, Priscila? E a informação que você acompanha aí de baixo é que realmente toda a área foi evacuada. As pessoas não podem estar dentro das casas, não é isso? Exatamente, Priscila. Primeiro momento, quando houve o desabamento, a Polícia Militar, junto com o Corpo de Bombeiros, eles chegaram aqui na área e isolaram todo o perímetro. Primeiro, eles pediram para as pessoas descerem e ficar aguardando do lado de fora. Na hora não havia preocupação de um novo desabamento. Foi aí que algumas pessoas que saíram com a roupa, saíram com os sapatos, eles ouviram o estalo desse prédio azul, que fica bem ao lado do prédio que desabou. Nesse momento, então, houve uma grande correria. Muita gente saiu correndo, largando sapatos, largando roupas, tudo pelo caminho. E é um cenário que chama muita atenção, porque você vê na rua, existe uma grande quantidade de sapatos jogados, abandonados. Inclusive, Guilherme, nesse momento, a nossa repórter Mariana Faria estava no local e ela registrou todo esse tumulto, essa correria. Ela gravava, na verdade, no momento em que aconteceu esse estalo. A gente está revendo essas imagens agora. E esse foi o momento do estalo em que as pessoas se desesperaram e saíram correndo, Guilherme. Foi um momento de muito tumulto, desespero, inclusive os bombeiros saíram correndo, policiais militares, ninguém ficou realmente para ver se realmente o prédio iria desabar ou não. Ouviu-se um estalo e todo mundo saiu correndo desse local da Travessa 3 de Maio. Guilherme, a gente continua acompanhando, volto a conversar com você, Guilherme, mas tem imagens de pessoas que foram feridas, você falou de uma pessoa que passou mal realmente, a gente espera realmente que as pessoas tenham calma nesse momento, Defesa Civil está aí, Cruz Vermelha também, Corpo de Bombeiros, SAMU, está todo mundo aí equipado, equipes sendo mobilizadas para poder fazer o atendimento necessário nesse momento aí. A equipe do CREA também tentem fazer uma vistoria para verificar o que pode ter provocado esse desabamento. 32 andares, Guilherme, um prédio praticamente todo erguido, veio abaixo aí na 3 de maio. Exatamente, Priscila. Eu, inclusive, agora, eu saí de frente do prédio, do local onde ele desabou, e vim aqui do lado de trás dele, onde tinha as nossas casas que foram soterradas, foram essas. A gente está tentando entrar aqui na vila, mas muitos moradores aqui têm informações também, não sabem como é que foi. Se você conseguiu conversar comigo. Sabe que na hora? Não estava. Não viu nada, nem ouviu, só está sendo ligado. Muitas pessoas vêm para cá para conferir. E o perímetro aqui também está isolado pela Polícia Militar. A gente vê que a rua... Guilherme, é uma área muito residencial, né? A gente percebe que tem muitas casas, muitos prédios. Pessoas num dia de sábado estão dentro de casa normalmente, já depois do almoço, descansando até, foi no início da tarde de hoje, durante a forte chuva. Exatamente, Priscila. A gente vê aqui na vila, uma vila bem atrás, onde o prédio desabou, e a gente vê que o perímetro foi protegido aqui pela Guarda Municipal e também pela Polícia Militar. Ok, Guilherme. Se eu consigo a informação. Licença, qual que é a informação que agora nós temos a receber? Já confirmou que 2 casas foram soterradas. Inclusive, uma pessoa estaria sendo retirada pelos bombeiros desses escombros, onde estaria dentro de uma dessas casas. Eu estou deixando a vila aqui, Priscila, e estou em sentido ao carro ao vivo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo e também com imagens dos resgates da movimentação das máquinas aqui na Travessa 3 de Maio, Priscila. Muito obrigada, Guilherme. Daqui a pouco, então, a gente volta durante a nossa programação com novas informações sobre o desabamento do prédio na 3 de maio. Temos novas informações do desabamento do prédio que caiu na Travessa 3 de Maio, em Belém. O repórter Guilherme Mendes está ao vivo no local e traz as informações. Guilherme.
É isso mesmo, Priscila. As informações que nós recebemos agora é que o governador acabou de chegar. Simão Jatene, ele veio em um carro oficial, ele veio aqui e agora ele desceu agora mostrando, tá vendo os danos do que aconteceu, do desabamento, dos escombros, e os trabalhos de retirada dos destroços aqui no meio da rua continuam. Algumas informações chegaram pra gente agora que uma comissão se reuniu no CREA para identificar, para tentar estudar o que pode ter acontecido esse desabamento. Algumas imagens, nós vemos agora um helicóptero particular sobrevoa a área aqui e, segundo informações, tem um fotógrafo nele registrando as imagens para ver se houve algum abalo de estruturas de edifícios ao redor do prédio que desabou. A informação que nós temos é que já foi identificado algumas rachaduras no prédio que teria instalado, sim. Isso ainda não foi confirmado. Contatos nossos de dentro do CREA foi que passou as informações para a gente, mas essas informações ainda precisam ser confirmadas. O que nós vemos aqui, muita correria agora da polícia. A polícia saiu desta área agora por causa de um assalto em uma farmácia na esquina da Avenida Generalíssimo. Uma grande quantidade de policiais que estavam aqui foi para lá agora, porque esse assaltante teria sido frustrado e estaria mantendo pessoas reféns, então, nesta farmácia. Nós vemos viaturas saindo aqui a todo momento, mas o trabalho de retirada dos escombros no meio da rua da 3 de Maio continua. O perímetro foi novamente alterado, ele aumentou devido a essas fotos registradas pelo CREA. Então, há sim risco de algum outro desabamento, viu, Priscila? Muito obrigada, Guilherme. A gente está ao vivo, realmente, desse desabamento na 3 de Maio, em Belém. A informação é de que o governador Simão Jatene está no local para acompanhar o trabalho de resgate, o trabalho de retirada dos escombros. Muitas pessoas, tanto da Cruz Vermelha quanto do Corpo de Bombeiros, inclusive pessoas de Fogo, estão voltando para o trabalho, hein, Guilherme? Pessoas estão trabalhando aí, voluntários, para conseguir realmente dar o atendimento necessário. É isso mesmo, Priscila. A gente vê aqui os voluntários da Cruz Vermelha, eles estão saindo nesse momento da área do desabamento. Deixa eu ver se eu consigo alguma informação. Com licença, tem alguma informação que possa dar dos escombros? Como é que está a realidade lá? Ainda não podemos dar uma informação certa, porque a equipe de bombeiros ainda está investigando lá, tirando os escombros para ver se ainda tem alguma pessoa lá. Mas assim, o cenário de lá, como que é? Olha, está tudo caído. Informações foram repassadas aí, ele mostrou que existem bastante escombros, a situação bastante delicada. Saíram agora, provavelmente para pegar material aqui para uma Kombi aqui da Cruz Vermelha. Eles estão repondo o material, água, macas chegam também a todo momento, para ver se consegue, se tiver algum número de feridos, já tenham todo um aparato, toda uma equipe já preparada para atender essas pessoas, esses feridos, Priscila. Guilherme, você falou ainda há pouco com a Defesa Civil, a informação inicial eram 20 andares, depois se descobriu 32, pelo menos mais de 30 andares desse edifício em construção, praticamente já todo erguido e pronto já para ser entregue às pessoas que compraram realmente esse imóvel. E já apareceu alguém da empresa responsável, Guilherme? Você tem informação de que alguém da empresa responsável pela obra compareceu aí? Porque a gente já sabe que o CREA já foi, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Cruz Vermelha, próprio governador do estado está aí. A empresa responsável, parentes dessas pessoas, que possíveis operários também já apareceram por aí? Olha, Priscila, a gente não tem informação confirmada que alguém da empresa apareceu. Foi apontado pra gente um rapaz que estava aqui, ele seria o engenheiro responsável pela obra. A gente não tem a confirmação se realmente esse funcionário faz parte da construtora que é responsável pelo prédio, mas sim tinha uma pessoa aqui que foi apontada como o engenheiro responsável da obra. Parentes chegam a todo momento. A gente vê aqui várias pessoas chegando, tentando buscar alguma informação primeiro do que foi atingido, do que aconteceu. E a gente vê ali atrás, olha, parentes, provavelmente parentes, pessoas chegando. Agora, Marcos, mostra pra gente, por favor, ali em cima, olha só. Ali o helicóptero aparentemente da Polícia Militar, fazendo um levantamento de qual que é a situação, como que tá aqui. Vamos ver se eu consigo ver qual que é essa dúvida que estão tentando tirar aqui. Vamos ver se a gente escuta a conversa deles aqui. Senhor, estamos ao vivo. São parentes? Não sei de informar, não sei. Bom, chegam pessoas a todo momento aqui, as pessoas a gente não sabe se são parentes, buscam informação do que foi atingido, porque a grande dificuldade é saber a dimensão desse desabamento. A gente sabe que um prédio, primeiramente era de 20 andares, mas já foi confirmado pela Defesa Civil, um prédio de 34 andares,
praticamente todos os andares já construídos, apenas faltavam alguns acabamentos na laje, mas em cima todos os andares estavam construídos ainda em reboco. E a informação que ainda precisa ser confirmada é de quantas pessoas trabalhavam na hora. Sabe-se apenas que 10 pessoas trabalhavam, não sabe se elas conseguiram sair, mas a informação também que outras 20 pessoas aguardavam para receber o salário. Umas informações, como volto a dizer, não foram confirmadas e a gente espera a qualquer momento a confirmação para saber a dimensão dessa tragédia bem aqui na região central de Belém. Viu, Priscila? Guilherme, a gente está com informações ao vivo realmente dessa tragédia, dessa grande tragédia que aconteceu na Travessa 3 de Maio, com o desabamento de um edifício de mais de 30 andares. Segundo a Defesa Civil, já se calculou que ele tinha mais de 30 andares. O Sindicato da Construção Civil também já está no local e tem a informação inicial de que de 10 a 15 operários estavam lá e seria dia de pagamento. Essas informações todas, nós estamos com equipes no local, fazendo um levantamento, fazendo a cobertura completa de tudo o que aconteceu e em instantes a gente volta com mais informações. Até já. Voltamos agora a falar ao vivo sobre o desabamento de um prédio na Travessa 3 de Maio em Belém. Você vai ouvir agora uma entrevista feita com um morador, poucos momentos depois do que aconteceu. Nós temos na Justiça várias reclamações sobre a obra. IML, tem 3 ou 4 BOs na delegacia, tem Renato Chaves, tem Delegacia Regional do Trabalho, tem CREA, dizendo que a obra não está certa. A sua casa também caiu? A primeira que caiu. Esse é o relato de um morador da área, relatando realmente que fez ocorrências contra essa obra, esse prédio de 32 andares que desabou na Travessa 3 de Maio. E agora, estão chegando muitas imagens de celular na nossa redação e veja agora uma delas. Não sabemos o que aconteceu. Não, estou filmando. Ouvimos o maior barulho, viemos aqui para fora e está isso assim. Não sabemos até agora o que aconteceu, se caiu um avião, se explodiu alguma coisa, mas foi um barulho muito assustador. Eu acho que um avião caiu aí. Acho que foi um avião mesmo. Hã? Foi o prédio que caiu mesmo. Minha nossa, o prédio caiu. Foi o prédio que desabou mesmo, amor. Caiu o prédio, foi o prédio que caiu. Caraca. Liga logo pro 190 aí, para o bombeiro, liga pro bombeiro. Me dá o telefone aí, rápido. O prédio caiu, o prédio desabou. Essas são imagens impressionantes de momentos, poucos momentos depois do desabamento do prédio. No início, o morador chegou a achar que era até um avião, porque era muita fumaça que saía no entorno da área. Mas depois ele realmente descobriu que era o prédio de 32 andares. E temos mais também entrevistas de outros moradores da área. Bora, já passaram, bora. Os senhores estão preocupados com alguém? A minha sogra está lá ainda. A minha sogra. O senhor tem ideia de onde ela pode estar? O rapaz que trabalha aí na casa do meu sogro, ele saiu e convida e falou que ela estava no final da casa, quase no quintal da casa. O senhor recebeu a informação? Um amigo meu que me deu informação, ele viu o desabar, ele mora atrás de Deus. Relato dramático desse morador que ainda não tem informações sobre parentes. E a gente vai ao vivo agora ao local do acidente com a repórter Laís Santos. Laís, boa tarde. Boa tarde, Priscila. A movimentação é muito grande aqui na 3 de Maio, entre a Avenida Magalhães Barata e a José Malcher. Os bombeiros estão aqui, aliás, todos os bombeiros, mesmo os que estavam hoje de folga, foram acionados para trabalhar. Polícia Militar, Defesa Civil, muitas ambulâncias aqui. E agora há pouco acabou de sair um carro que foi retirado debaixo dos escombros. E a informação que se tem é que estão fazendo buscas nas casas dos 5 trabalhadores que estariam aqui trabalhando na obra na hora do desabamento. Isso porque é preciso confirmar. A primeira informação que se tinha é que eram
5 trabalhadores que estavam na obra na hora do acidente. Portanto, estão indo à casa das famílias desses trabalhadores para ver se de alguma forma eles são localizados e se tem outras notícias. Até agora foram retiradas daqui 2 pessoas que eram moradores da casa ao lado do prédio que desabou. Essa casa ao lado foi coberta pelos escombros e até agora saíram 2 moradores com vida, foram levados para hospitais da cidade. Bem, o governador do estado, o prefeito de Belém, várias autoridades estão aqui acompanhando o trabalho e as informações que temos é que máquinas já estão trabalhando lá no local, lá nos escombros, em busca de pessoas que possam estar lá dentro. Há retroescavadoras e tratores também, Priscila, já trabalhando nessa busca. Como eu falei agora há pouco, Priscila, há muitos curiosos, muita gente atrás do cordão de isolamento. Você vê que nós aqui da imprensa estamos numa distância importante até do local exatamente onde ocorreu o acidente, porque os bombeiros consideram que tudo isso aqui é uma área de risco. Inclusive, os moradores foram retirados, os moradores das casas mais perto do prédio que desabou foram retirados, e outros moradores que viviam em casas mais distantes, mesmo sem serem chamados pelos bombeiros, deixaram suas casas, abandonaram suas casas, indicando que estavam com muito medo. Inclusive, há objetos desses moradores jogados em frente a essas casas que foram abandonadas justamente por conta do risco de um novo desabamento. Como a TV Liberal já informou, o prédio que fica bem ao lado do edifício em obras que desabou, moradores ouviram um estalo desse prédio. Imediatamente depois, o prédio foi todo evacuado e por conta disso, obviamente, os moradores entraram num pânico muito grande e abandonaram suas casas. Priscila. Laís, toda essa área realmente está isolada. E a gente sabe que o trânsito não pode trafegar por aí, não é possível trafegar por aí, mas por onde os carros estão podendo passar? O trânsito é complicado aí no entorno, não é? Olha, Priscila, colocaram um cordão de isolamento aqui na 3 de Maio, interditando o trecho, interditando a ligação da 3 de Maio com a Avenida Magalhães Barata e também com a Governador José Malcher, lá embaixo, né? Que é o trecho onde fica o prédio que desabou, onde ocorreu o acidente. Quando nós chegamos aqui, porque a TV Liberal já estava aqui há bastante tempo, eu cheguei agora há pouco, ainda foi possível passar aqui pela Avenida Magalhães Barata. Agora, pelo que eu estou vendo, já não pode passar e, na verdade, esse trecho, Priscila, está tomado de pessoas, muitos curiosos aqui, tentando entender ou ver o que aconteceu. Laís, a gente estava com mais imagens ainda há pouco de pessoas feridas que foram resgatadas, que possivelmente passavam pelo local na hora em que o prédio veio abaixo. Muitas pessoas feridas, a gente não há ainda informação oficial do número de pessoas. Priscila, essa senhora, por exemplo, aí com ferimento na cabeça, recebendo o atendimento do SAMU. Laís. Tá, Priscila, o nosso produtor que está aqui trabalhando comigo, ele gravou agora há pouco uma entrevista com o assessor de imprensa do Corpo de Bombeiros, que passou a informação oficial de que 2 pessoas foram retiradas, né? Possivelmente, ainda não há confirmação, mas possivelmente pessoas que estavam trabalhando na obra. Essas 2 pessoas foram retiradas com vida, como eu falei agora há pouco, e levadas em ambulância para fora daqui. Então, essa é a informação confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Olha, Priscila, agora a gente vai tentar, o Marcos Pinheiro, que é o nosso cinegrafista aqui, ele vai tentar mostrar um carro, mais um carro, que está sendo resgatado. Carros, na verdade, eram carros que estavam estacionados. E olha só, a gente vai passar aqui, olha, Priscila, como dá para ver o carro. Muitos carros, Laís, foram atingidos com desabamento. Exatamente, esse aqui que a gente está mostrando foi um deles. O raio de ação de fumaça foi muito grande. A gente estava com imagens ainda há pouco de um morador de um prédio próximo e no início ele chegou a achar que era um avião que tinha caído de tamanha extensão da fumaça que se estendeu logo depois do desabamento. Mas aí logo depois, em seguida, ele realmente percebeu que era um prédio que tinha desabado com 32 andares. Exatamente, essa fumaça, porque era um prédio em obras, né, Priscila? Em construção ainda. Exatamente, Priscila, ele estava no 34º piso. E para completar a obra deveria ser entregue, a previsão era que fosse entregue no final do ano. Esse edifício teria 35 andares, estava no 34º piso e certamente com bastante material de obras ainda, e por isso essa fumaça, essa nuvem de fumaça que os moradores relataram e que certamente assustou bastante. Você imagina o barulho na hora também que isso fez.
Laís, as imagens que nós temos desse cinegrafista amador que ele fez da janela do apartamento é um raio muito grande. Na verdade, só um especialista poderia realmente precisar o raio de toda essa fumaça dos escombros que caíram na Travessa 3 de Maio. A gente vê uma nuvem de fumaça que toma conta do quarteirão inteiro, da redondeza toda aí da Travessa 3 de Maio, entre as avenidas José Malcher e Magalhães Barata. Uma imagem assustadora que mostra a proporção do desabamento desse prédio. Laís. Exatamente, Priscila. Justamente por causa dessa imagem, que de fato é assustadora, enfim, qualquer pessoa ficaria desesperada mesmo. Justamente por isso, mesmo as casas, mesmo as pessoas que moram em casas que não eram bem ao lado do prédio, essas pessoas preferiram abandonar suas casas. Saíram correndo, as pessoas que estavam perto ainda, pessoas da Defesa Civil, depois que chegaram do Corpo de Bombeiros, relatam que essas pessoas saíram gritando muito, desesperadas, largando tudo, sem se preocupar com o que estavam deixando para trás, deixando nas casas, numa atitude própria, uma decisão própria, de abandonar as casas com medo, porque na verdade não se sabe exatamente que tipo de risco podem correr outras casas que ficam aqui perto do edifício que desabou. Não há ainda a informação do Corpo de Bombeiros de quantas casas estão sob risco, exatamente. O certo é que o edifício que ficava ao lado, esse foi todo evacuado, porque como a gente já mostrou aqui pela TV Liberal, houve relato de moradores que ouviram um estalo muito grande. Então os bombeiros decidiram evacuar todo, assim como algumas casas que ficam mais perto do prédio. Mas a gente vê muitos bombeiros chegando no local agora. O comando dos bombeiros solicitou que todos da corporação que estiverem de folga, que vão até a Travessa 3 de Maio para ajudar nesse trabalho todo. E o repórter Igor Fonseca chegou momentos depois do desabamento e traz as informações agora para a gente. Próximo. A gente vê a correria aí dos policiais militares, o pessoal de resgate segue aí com marcas para essa vila muito próxima aqui do local de desabamento. Os bombeiros estão arrombando aqui esta casa. E há informações de que nesta vila aqui dá acesso aos escombros. Aqui desse terreno nós temos imagens impressionantes da área aqui onde aconteceu o acidente. Desse ponto onde nós estamos, a nossa equipe tem imagens aí do Corpo de Bombeiros tentando localizar vítimas deste acidente. Vou pedir para o nosso cinegrafista, Juraci Rabelo, abrir a imagem. Olha só a quantidade de entulho aqui nesse terreno após o desabamento desse prédio, que segundo informações do próprio Corpo de Bombeiros tinha pelo menos 20 andares. Temos informações também de que existe... Essas foram as primeiras imagens do repórter Igor Fonseca logo depois do desabamento. E o Igor já está ao vivo no Libicop e sobrevoa o local do acidente. Igor, boa tarde. Realmente aquele momento que você registrou logo no início da tarde foi de muito desespero. Os bombeiros ainda não tinham nem a dimensão do acidente. Priscila, a equipe do Libicop já sobrevoou o bairro de São Brás. Vamos ver imagens lá de baixo ao vivo. A situação no perímetro próximo ao local onde o prédio em construção desabou na tarde deste sábado é tensa e desoladora. A ameaça de novos desabamentos na Travessa 3 de Maio, aqui entre a José Malcher e Magalhães Barata, deixou em pânico principalmente os moradores das proximidades. Isso fez com que o Corpo de Bombeiros isolasse a área por completo de todo este quarteirão. O prédio que caiu, como já dissemos, tinha 34 andares já construídos. O prédio teria no total 35 andares. Existem informações de que pelo menos 10 operários, isso apurado por nossa equipe ainda quando eu estive lá embaixo, podem estar soterrados após essa tragédia. Esses operários estariam aí no momento de trabalho, na verdade, e de pagamento também. Este sábado, até agora, 2 pessoas foram resgatadas com vida do local onde o acidente aconteceu. Ainda há pouco eu estive, como eu disse lá embaixo, conversando com moradores que denunciam, inclusive, possíveis irregularidades na obra e até mesmo o estalo, a fissura numa das colunas de sustentação do prédio. Essas informações, segundo os moradores, é claro que é preciso apurar essas informações, mas segundo esses moradores que conversaram com a nossa equipe em terra, essas informações já haviam sido repassadas à polícia, ao CREA
e ao Corpo de Bombeiros, Priscila. Igor, a gente ouviu ainda há pouco mesmo a entrevista desse morador que relatou que os moradores do entorno já haviam feito realmente muitas ocorrências, inclusive no CREA. E o CREA já esteve mais cedo lá fazendo uma vistoria para verificar as causas desse acidente. A qualquer momento a gente volta com novas informações. Voltamos a falar do desabamento do prédio de 34 andares no centro de Belém. Vamos ao vivo com Laís Santos. Pois não, Laís, você está com o governador do estado. Priscila, estou aqui ao lado do governador do estado, Simão Jatene. Governador, você já está aqui há bastante tempo, está acompanhando tudo isso. O que tem de aparato do governo, o que está sendo feito para tentar minimizar todas as consequências de uma tragédia como essa? Claro, você usou exatamente a expressão correta. O que é possível fazer para minimizar? Diante de uma tragédia dessa, o que o governo está fazendo? De plano, procurar evacuar a área do entorno, para que essa tragédia não termine se reproduzindo em outras tragédias. Por quê? Porque está verificando a condição efetiva de cada um desses prédios do entorno e saber se ainda algum oferece risco de desabamento. Então, retirar as famílias e, mais do que isso, procurar levantar com um pouco mais de precisão a informação sobre efetivamente quem estava na obra. Porque a informação que nós temos é como isso aconteceu. Após já o horário de expediente, tinham 3 pessoas. Essa é a informação que a construtora nos deu, né? Agora, o que é importante, algumas pessoas inclusive olham e dizem, mas as máquinas não poderiam trabalhar mais rápido, por que elas não tentam tirar mais rápido? Tirar mais rapidamente, as pessoas na expectativa, na ansiedade, e qual é a resposta para isso? A resposta objetiva é o seguinte, como nós estamos checando exatamente a condição dos prédios do entorno, essas máquinas não podem fazer uma trepidação muito grande, porque senão você criaria o risco de novos desabamentos. Então, para a gente entender melhor, primeiro é checar, é o que está acontecendo agora, de checar a situação. Evacuar e que já aconteceu. Segundo, é fazer um levantamento da situação de cada um dos prédios, para saber se precisa escorar algum prédio. Tá certo? Está acontecendo agora esse levantamento. Então as pessoas estão lá, inclusive engenheiros especialistas, estão vendo exatamente isso. As melhores firmas de Belém nessa área já estão movimentadas nesse sentido, já foram acionadas. Então, a partir daí é que os bombeiros, tá certo, pode operar de forma mais rápida. O restante, a área de segurança, garantir a segurança do entorno. A área da saúde, nós já estamos contando, inclusive, com a participação, e isso é importante que se registre, tá certo, das Forças Armadas. Então, o Exército está com a gente aqui, a Marinha, a Aeronáutica, tudo disponibilizando. Inclusive, governador, para dar uma informação a mais para quem está assistindo aqui pela TV Liberal, a luz, a energia elétrica aqui foi desligada pela companhia de eletricidade para não representar nenhum tipo de risco, mas as Forças Armadas vão possibilitar uma iluminação para que o trabalho não pare durante a noite e durante a madrugada, né? Exatamente isso. Então, essa colaboração de todos, a Prefeitura de Belém está também. Eu acho que é o que se pode fazer para minimizar, sem dúvida, uma tragédia dessa natureza. Laís, nós temos informação também. Pois não, Priscila? Laís, eu gostaria de saber do governador, ainda há pouco a gente ouviu moradores dizendo que haviam denunciado já a situação, Priscila, possível desculpa, risco. eu não estou te ouvindo bem, Priscila. Laís, agora me ouve bem? Já me ouve melhor? Está um pouco melhor. Sim, Laís, ainda há pouco os moradores disseram que já estavam fazendo denúncias sobre uma possível irregularidade, estrutura ameaçada desse edifício. E se o governo do estado vai apurar em que órgãos isso foi denunciado e por que nenhuma providência teria sido tomada até então? Governador, a Priscila está comentando que já há denúncias de alguns moradores de que havia algum tipo de irregularidade nessa obra. Obviamente existe o CREA, que é o organismo de classe responsável por isso, mas o governo do estado de alguma maneira pode e vai investigar isso, algum órgão específico do governo? Deixa eu lhe dizer, eu inclusive ainda há pouco fui instado por uma pessoa que se disse moradora daqui da Redondeza e que ela sabia também de que denúncias já haviam sido feitas para o governo e para o Ministério Público. Eu já conversei com o Ministério Público no sentido de que seja verificado a veracidade dessa informação e já mandei que também a administração, ou seja, a nossa área de segurança, de defesa, que faça os levantamentos para saber. Que é importante que a sociedade tenha claro, obviamente, como nós estamos há menos de um mês no governo, então essas coisas, se aconteceram no governo anterior, que é o que eles nos informaram, e isso está sendo levantado. O que eu acho que é importante é que essas coisas precisam ser apuradas. Não se deve deixar
nesse momento de muita emoção, que obviamente uma catástrofe dessa envolve, se deixar tomar pela emoção, mas as coisas precisam ser apuradas. E o Estado vai acionar não apenas o CREA, como outras instituições e outros organismos que têm como seu MIT, a sua área de trabalho, a identificação desses problemas, para que a gente possa ter a certeza disso ou não, e se isso for verdade, responsabilizar e tomar as medidas necessárias. Tá certo, governador, muito obrigada pela sua parte. Agradeço, muito obrigado pela cobertura de todos os senhores também. Priscila. Muito obrigada, Laís. E aí, com a palavra, o governador do estado, Simão Jatene, que está no local do desabamento do prédio. A qualquer momento a gente volta com novas informações. Nós interrompemos a nossa programação para voltar a falar ao vivo da Travessa 3 de Maio, onde desabou um prédio bem no meio da rua. E a repórter Laís Santos está ao vivo com o prefeito de Belém. Laís. Priscila, nós vamos já conversar com o prefeito. Antes a gente vai mostrar que a Defesa Civil está montando tendas com estrutura para que os homens dos bombeiros possam continuar trabalhando a noite inteira aqui. E agora eu converso com o prefeito de Belém, aqui ao meu lado. Prefeito, que tipo de estrutura o município pode estar apoiando aqui numa situação de tragédia como essa? Na verdade, é uma tragédia lamentável nesse sábado, e nós trouxemos aqui toda a estrutura da prefeitura, desde a questão da saúde, do SAMU, as secretarias de obra, a Defesa Civil, enfim, todos estão envolvidos justamente para poder dar, nesse momento, um apoio, fazer aquilo que realmente pode ser feito num momento como esse. Nós aí estamos bastante esperançosos de que não haja vítima, né? Esperamos vítimas fatais, já que é um sábado, né? E geralmente na Constituição Civil não se trabalha aqui em Belém, então nós esperamos que não tenha vítima. Certo, prefeito, obrigada. Laís, então, Priscila... A gente recebeu informação agora há pouco da Secretaria Municipal de Saúde, e eles informaram pra gente de que 6 pessoas ficaram feridas com os destroços que caíram do prédio, pessoas que passavam pela Travessa 3 de Maio, todas elas foram levadas para o PSM da 14 de março, receberam atendimento, todas com ferimentos leves, ainda bem, e foram liberadas já, Laís. Exatamente isso, Priscila. Olha, além das 2 pessoas que moravam na casa ao lado do prédio que desabou, essas pessoas foram encontradas e resgatadas daqui com vida. Além dessas pessoas, outras 6, entre moradores de casas perto do local do acidente e pessoas que transitaram aqui, foram atingidas, como você falou, por pedaços, pequenos pedaços de pedra, de madeira, enfim, restos, pedaços dos escombros. Elas foram atingidas, tiveram alguns ferimentos. Nós, inclusive, entrevistamos uma dessas pessoas, uma empregada doméstica que morava numa casa aqui ao lado. Essas pessoas foram atendidas sim e foram levadas para o pronto-socorro. Como você vê, Priscila, olha, aqui do lado tem muita gente da Defesa Civil, pessoas da área de saúde, esperando para dar pronto atendimento em qualquer necessidade. Os carros aqui não param de chegar, a gente está mostrando um aqui. Esses carros, Priscila, eles ajudam no trabalho das máquinas que estão já removendo os primeiros escombros lá da obra. Priscila. Muito obrigada, Laís, pelas informações ao vivo. E você continua acompanhando a cobertura completa do desabamento desse prédio aqui na TV Liberal. A gente volta a qualquer momento. Novas informações sobre o desabamento do prédio na Travessa 3 de Maio com Laís Santos. Pois não, Laís? Priscila, geradores de energia elétrica estão permitindo que o trabalho de retirada dos escombros continue agora durante a noite. E há pouco a construtora Real, responsável pela obra do prédio que desabou, informou que está buscando informações para entender as causas do acidente. Eles também aguardam laudos técnicos do Corpo de Bombeiros, Priscila. Muito obrigada, Laís, pelas suas informações. E a gente está acompanhando a cobertura completa. Você confere aqui na TV Liberal, no próximo intervalo. Até já. Olá, boa noite. Daqui a pouco, no Jornal Liberal, você vai acompanhar a cobertura completa do desabamento de um prédio em construção com mais de 30 andares no bairro de São Brás, em Belém. Você vai ver o trabalho de resgate, o desespero dos moradores que estavam no entorno na hora do acidente. É logo depois da novela Araguaia.